Hoje eu quero falar sobre perseverança. Pode ser o título Uma Vida de Perseverança, pode ser A Vitória pela Perseverança, ou simplesmente perseverança. O que a Bíblia diz sobre perseverança? Os textos são abundantes sobre este assunto, mas eu quero abrir a nossa Bíblia em Mateus 10, 22 ou 24, 13. Mateus 10, 22, acho que é a mesma coisa. Mateus 10, 22. Se tira o sininho daqui, voa o papel daqui. Se tira o daqui, voa o daqui, ó. É 10. Eu disse 10, 22? Isso. 10, 22, a última parte diz, a última parte do versículo, a parte B, como os irmãos conhecem, mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. 24, 13. Mas o que perseverar até o fim, até ao fim, esse será salvo. Qual é a importância desse assunto para nós como pessoas crentes, ou deste assunto para outros que não professam a fé? Qual a importância da perseverança na nossa vida, na nossa caminhada cristã? Eu penso que Deus nos chamou à perseverança. Senão Ele não teria alertado, avisado, exortado, que no mundo tereis aflições. Na caminhada cristã, Jesus nunca ofereceu, nunca disse que nós tínhamos um céu de brigadeiro, todos os dias. Ele nunca disse que seria fácil. Eu parece que vejo Jesus falando para os seus discípulos, e isto ele falou apenas para os seus discípulos. Aquele que coloca a mão no arado e desistir, não será apto para o reino de Deus. Estava falando de salvação. Então, este assunto, ele tem tudo a ver conosco, principalmente nestes últimos dias. Não se engane, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E se você pensa que já viu tudo, Jesus diz que isso é o começo do fim. Então, não se escandalize. Mantenha os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos salva, Ele que nos perdoa, é Ele que nos dá fé para perseverarmos. O que significa, qual é o significado da palavra perseverar ou perseverança? A Bíblia tem muitos textos sobre este assunto. Se você pegar uma enciclopédia, um dicionário bíblico,
você vai encontrar lá uma dezena de referências sobre este assunto, dado a sua importância. Então, perseverar, independente da caminhada cristã, perseverar é conservar firme e constante, independente dos obstáculos, independente das barreiras, em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Eu estava assistindo a propaganda eleitoral e o candidato a prefeito de São Paulo, que não tem nada a ver conosco, então eu posso falar, que eu não estou fazendo propaganda para ele, ele está colocando este exemplo de virtude que ele teve, condenado a uma doença, vamos dizer, quase que incurável, dependendo do seu estado, e descobriu depois várias outras doenças. Este homem, ele diz que ele nunca desistiu da vida, nunca desistiu de fazer o bem, nunca desistiu de ser prefeito, e ele está usando isso agora na propaganda como uma virtude, para ele continuar fazendo algo pela cidade de São Paulo. Mas isso é lá com ele. Então, perseverar é conservar firme e constante, independente dos obstáculos. Conservar firme e constante, independente dos obstáculos. Perseverar é continuar, seguir em frente, independente dos nãos que você toma pela vida, independente das frustrações que a gente vai encontrando no meio do caminho, é continuar a seguir em frente, independente de quantas vezes aquilo que nós projetamos não deu certo. E eu quero já dizer para você que nós temos um exemplo, vou dar exemplos bíblicos, mas eu vou dar exemplos históricos. O grande, inesquecível presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele como empresário faliu 2 vezes. Como político, ele perdeu 6 eleições. Considerando que uma eleição é de 4 em 4 anos, não é 4 em 4 anos? 6 vezes 4, 24. Qualquer outro já desistiria deste objetivo. No entanto, ele tem isso como exemplo de perseverança, pois ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, ele acreditava que isso ia acontecer. No entanto, ele se tornou um dos maiores, um dos mitos da política americana. Nós temos ainda outros exemplos. O pastor Dr. Martin Luther King, ele disse que para nós subirmos uma escada, não devemos olhar a quantidade de degraus, mas dar apenas o primeiro passo, e seguindo degrau por degrau. Ele faz isso como uma definição de perseverança. Deus, o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, Ele nos chamou a perseverar. Aqui nós nunca prometemos um mar de rosas, mas a palavra de Deus promete vitórias para quem foi chamado. Deus nunca nos deixou pelo meio do caminho. Ele nunca disse que nós iríamos ganhar todas as batalhas. Algumas nós as perdemos, porque se nós entrarmos nas lutas, nas dificuldades e formos ganhando todas, nós vamos acabar
ficando convencido, achando que nós somos a última bolacha do pacote. Então tem dificuldades na vida que a gente não consegue entender porque nós perdemos. Mas essas derrotas é para forjar o nosso caráter, para temperar, para que nós não sejamos vencidos por lutas maiores. Então Deus nos chamou para perseverar. Essa chamada inclui perseverar em cumprir os seus mandamentos. Em algum lugar eu li que os mandamentos de Deus não são pesados. Os mandamentos de Deus não são difíceis. E para cumprir os mandamentos de Deus, nós não estamos só. Não dependemos da nossa capacidade. Não dependemos da nossa intelectualidade. Não dependemos do nosso nível social. Para cumprir os mandamentos de Deus, nós precisamos de fé. E fé você não adquire em qualquer lugar. Fé nos foi dada gratuitamente. A palavra de Deus diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Você não precisa orar pedindo fé, porque Ele já deu isso para você. E à medida que esta fé é desenvolvida na perseverança em cumprir os mandamentos de Deus, a gente vai se fortalecendo. Quando nós iniciamos na vida cristã, as lutas que nós tínhamos no começo não são as mesmas de hoje. Aquelas lutas do começo, hoje para nós, a gente não faz nem cócega. As lutas são diferentes. Quando a gente entra para o ministério, para a escala de obreiros, ele começa a experimentar dificuldades que ele não experimentava quando era membro da igreja. É diferente. Quando ele é consagrado a diácono, as dificuldades não são as mesmas. Quando ele passa para o presbitério, as dificuldades não são iguais às de diáconos. Quando ele chega a evangelista, as suas dificuldades, as suas barreiras, a situação contrária de um modo geral não são as mesmas de presbítero. Quando ele chega ao pastorado, aí tem que preparar o couro, porque o negócio vai ser feio, né? Eu estou dizendo isso por experiência. Eu estou dizendo isso por experiência. E eu não estou convencido. Porque afinal são 43 anos. É mais do que uma vida para muitos. Muita gente não chega a 43 anos. Então as dificuldades vai tornando o couro da gente grosso. Pode, às vezes pode bater à vontade, pode falar, o ouvido está treinado, os olhos estão treinados, embora seja pequenininho, acho que a gente não vê. O espírito está fortalecido. Perseverar é uma chamada de Deus. Uma vida de perseverança. Quando você inicia a sua vida cristã, essa é uma das virtudes que nós temos que desenvolver para chegar até o final. Porque muitos já desistiram, muitos já pararam, e as desculpas são as mais variadas possíveis. Às vezes a gente olha alguém dando a desculpa porque desistiu da igreja, e a gente diz: nossa, é verdade, você tem razão. Mas não funciona assim. Perseverar. Devemos perseverar na oração. Deus nos chamou para perseverar na oração.
eu não estou falando desta oração coletivas que a gente tem na igreja, quando você chega nos cultos de oração, nas campanhas, enfim, não é essa oração. Não é só perseverar nessa oração. Aliás, tem muita gente na igreja que só ora quando vem na igreja. Aliás, ele ora com 2 dedinhos aqui na testa, ó. Acabou. Não sei como é que vai chegar lá. E orar é conosco mesmo. Alguém disse para o doutor Billy Graham, que evangelizou mais de 200 milhões de pessoas, uma população do tamanho do Brasil. Ele disse: doutor, eu andei observando a sua vida, e parece que eu não vejo o senhor orando. Ele disse: é verdade, você nunca me viu, porque eu oro da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir. Eu oro quando eu estou no carro, eu oro quando eu estou conversando com as pessoas, eu oro quando eu estou na igreja. Eu nunca parei de orar em toda a minha vida. Às vezes a gente se impressiona. Eu conheci 2 irmãos na cidade de Martinópolis. Tem até uma aparência do Gabriel, os irmãos, 2 gêmeos. E eles tinham, bonito. E eles tinham um calo aqui na testa. E eu fui fazer uma campanha lá com o pastor Anderson Silva. E fomos jantar na casa dele no primeiro dia depois da campanha. E eu disse: irmão, eu estou curioso. Vocês 2 têm o mesmo sinal. Não era sinal, era um calo. Aconteceu alguma coisa com vocês? E ele, todos os irmãos, hoje são pastores. Tomara que não esteja me vendo. Todos envaidecidos. Ele dizia: pastor, porque a gente ora com a cabeça no pó, a gente ora com a testa no chão, nós só oramos assim. Então isso ficou como uma marca. É bonito, é realmente bonito, que todos nós tenhamos uma marca de oração, como sinal de perseverança. Mas orar quando as coisas não dão certo é difícil. Orar quando nós não vemos perspectivas é difícil. Acreditar que os céus estão ouvindo quando a nossa oração parece que não passa do teto da casa ou da igreja é difícil. Orar quando a gente perdeu uma batalha é difícil. Mas não podemos parar, não podemos desistir, porque Deus nos chamou à perseverança. Deus nos chamou para perseverar em seus mandamentos. Deus nos chamou para perseverar na oração. Coloque aí Atos 1,14. Atos 1,14. Todos estes perseveravam unânime em oração e súplica. Perseverava, quer dizer, fazia isso todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. A igreja começou assim e vai terminar assim, irmão. A igreja começou desse jeito e vai terminar desse jeito. Não acredite nos profetas do caos. Que a igreja esfriou, que a igreja mundanizou, que a igreja é a mesma igreja de Jesus, com crentes lavados, remidos no sangue do Cordeiro.
Quem sustenta esta igreja é a pessoa bendita do Espírito Santo, que leva essas pessoas a buscar, que leva essas pessoas a orar, que leva essas pessoas a viverem avivadas, que leva essas pessoas a perseverar. Então ela começou assim e vai terminar assim. Perseverar na convivência, Atos 2:46, coloque aí, Atos 2:46. E perseveravam unânime todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Nós somos a família de Deus. Nós somos a família de Deus. Nós somos a família de Deus. Família esquisitinha essa, né? Esses dias, não sei se foi na escola ou foi numa conversa com alguns irmãos, e um dizia assim para o outro: pastor, seria bom que todos nós morasse como tipo num condomínio, todos os crentes. Eu falei: Deus me livre. Do jeito que eu gosto de andar? Do jeito que eu gosto de ficar em casa? Do jeito que você gosta de ficar em casa? Você não podia nem sair lá embaixo no prédio, ou onde que coloca o lixo do condomínio, porque ia ser um caos. Aí as pessoas dizem assim: mas a igreja... Já tirou? Mas a igreja primitiva estava todo dia, olha lá, todos os dias. Esses irmãos não trabalhavam, esses irmãos não faziam nada. Como é que funciona esse negócio todos os dias no templo? Esses irmãos tinham o prazer de estarem juntos, tinham comunhão, tinham relacionamento, e a Bíblia diz que eles perseveravam juntos. Parece que a pandemia, se olharmos por este ângulo, veio por uma ação do diabo. Se olharmos por este ângulo, eu não estou dizendo que ela veio por uma ação do diabo. Também não estou dizendo que foi por uma ação de Deus. Isso não é esse o comentário. Porque ela veio e separou as pessoas. Ela veio e distanciou as pessoas. Nós ficamos muito distantes uns dos outros. E alguns que já cambaleavam na fé, que já tinham desistido, acabaram morrendo, estão mortos e enterrados. E oxalá que o Espírito de Deus, que entrou naquele vale de ossos seco lá de Ezequiel, esteja entrando na vida e no espírito destes irmãos, para vivificá-los, para levantá-los, para tornarem a ter o prazer de estar na casa de Deus. E agora eu estou bem animado com essas perspectivas. Eu estou achando que até o final do ano vamos ter uma festa. Se continuar assim, porque diz que no Brasil só tem 8 mil contaminados. 8 mil. O estado de São Paulo tem 27 milhões de habitantes, tem 600 contaminados. Até o dia 15 de novembro, esse número deve cair mais uns 50%. O problema é dia 16 de novembro. Se continuar assim, nós vamos ter uma festa até o final do ano. Vamos encher a igreja. Vamos dar glória a Deus. Vamos abraçar com máscara, né? Com máscara. Máscara e álcool gel. Que já não tem mais nada. Do jeito que está indo, está acabando. Então eu estou dizendo que eles perseveravam na convivência. Perseveravam na convivência. Cristianismo é convivência. Ninguém foi chamado para cultuar sozinho. Ninguém é igreja sozinho.
Isso é puro engano de pessoas desinformadas que pensam desta forma. Coisa boa é quando nós nos reunimos e o Espírito de Deus que está sobre mim, está sobre você, e nós sentimos comunhão por conta disso, porque quando o Espírito de Deus está sobre nós, nós não vemos as diferenças, não vemos os pontos negativos, nós não temos olhos malignos, não temos olhos preconceituosos, só estamos todos juntos. Perseveravam na convivência, como faziam os irmãos da igreja primitiva. Nós somos chamados a perseverar na fé, como Caleb. Todos nós recebemos uma porção de fé. Qual é a diferença, pastor, entre um e outro? É que tem alguns que desenvolvem esta fé. Os outros fazem que nem aquele que recebeu apenas uma moedinha e colocou no bolso. Ele não tem fé para absolutamente nada. Ele acredita naquilo que ele vê. Ele acredita naquilo que ele faz. Mas sem Deus nós não somos absolutamente nada. Sem Deus, eu e você não somos absolutamente nada. Vou falar mais um tópico e vou terminar. Perseverar é o contrário de desistir. Obviamente, desistir é mais fácil do que perseverar. Para desistir, só precisamos dizer não. Não, eu não quero mais. Para mim, já deu. Para mim, chega. Desistir eu não vou mais me esforçar. Eu pensei que era mais fácil, mas eu estou vendo que eu não vou dar conta. E Jesus contou uma história dessa, sobre a nossa vida cristã. Se você planeja aí uma batalha, e você não tem noção, se deve ir com 10, se deve ir com 20, se deve ir com 5, nós temos que planejar. Nós temos que saber com quem nós vamos enfrentar. Quais são os inimigos que nós vamos enfrentar. Por isso que muitas pessoas vêm à igreja, aceitam o evangelho, mas eles estão desavisados, não foram ensinados, não foram alertados de que esse caminho é só para aqueles que Deus chamou, só para aqueles que o Espírito Santo colocou a fé no seu coração. E às vezes eles não estão informados disso, porque Jesus diz: a planta que meu pai não plantou, esta será arrancada. Porque a Bíblia diz que a fé não é de todos. Mas isso não é problema meu, isso aí é você ou é as pessoas e Deus. Às vezes nós queremos entender muito coisas que não é para a gente entender. Por que fulano creu e eu não criei? Por que eu vou orar pelo meu marido e ele nunca vai se converter? Mas eu vou continuar orando. O seu trabalho é de perseverar. Por que eu estou orando pelo meu filho e cada vez que eu oro mais ele se afunda nas coisas erradas? Eu vou desistir. Não, o seu trabalho não é desistir. O seu trabalho é perseverar. O nosso trabalho é perseverar. Por isso que esses dias eu recebi uma mensagem, uma informação de que um pastor havia se suicidado. E junto ao seu corpo estava uma carta. E nessa carta ele falava das dificuldades do pastoreio, das dificuldades do ministério. E muita gente disse: nossa, isso é difícil mesmo. Pastor morreu porque não deu conta de pastorear. Era muita pressão.
Aí eu quero convidar você, que eu já ia falar mesmo de um exemplo de perseverança. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios. Coloca aí que eu vou mostrar para vocês. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 22. 21. Quem desiste é covarde. Quem desiste é medroso. Lá no Ceará chama de frouxo. Não é digno de consideração. Vou ler já o texto. Deus não gosta de covardes, de medrosos, dos que têm medo de cara feia. Ele chamou Gideão e disse: vai lá e escolhe os homens. Escolheram 32 mil. Deus falou: leva na fonte de Jared, se eu não me engano. E disse assim, agora diz para ele assim: os covardes, os tímidos, os medrosos, os que casaram agora, os que compraram um campo, pode voltar para casa, porque vão atrapalhar os outros que vão ficar. Pode voltar para casa, pode voltar. Esses aí não servem. Então Deus nunca chamou um covarde. Deus chama pessoas corajosas que aceitam o desafio de viver uma vida cristã perseverante, mesmo que tudo conspire contra ele. A igreja, embora tenha um título, embora sejamos uma denominação, mas antes de pertencermos à denominação, nós pertencemos à igreja de Cristo Jesus. Nós pertencemos à Assembleia dos Santos. Nós pertencemos à igreja dos salvos. Nós somos a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Nós somos os amigos de Deus. Porque as pessoas ficam falando: Davi era amigo de Deus, Abraão era amigo de Deus. Mas quem diz que você não é amigo de Deus? Que você não é amigo de Deus? Que você não é amigo de Deus? Que nós não somos amigos de Deus? Pelo menos foi isso que Jesus disse: eu não chamo vocês mais de amigo, porque aqueles discípulos são nós também. Aquela palavra é para nós. Somos amigos de Deus. E aí, falando do pastor que suicidou, nossa, tadinho, tem muita pressão, a igreja, parecia que a igreja ficou ocupada, que o ministério fez isso com ele. Aí nós vamos para alguém que foi chamado por Deus, que exerceu o ministério, e às vezes a gente passa uma dificuldadezinha, fala: nossa, o pastor está sofrendo, e às vezes a gente ouve essa palavra: nossa, Deus. É mesmo, a gente se sente como fica com a mente de gafanhoto. A síndrome do gafanhoto. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. Continue. São hebreus? Também eu. São israelitas? Eu também sou. São descendência de Abraão? Também eu. São ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, muito mais. Nós não temos conhecimento de nenhum dos apóstolos levando pelo menos uma quarentena de açoites. Em açoite, muito mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Continue. Recebi dos judeus 5
quarentena de açoites. Sabe o que significa isso? Em ocasiões diferentes ele recebeu 39 chicotadas. Por isso que ele diz: ninguém vem me incomodar, porque eu trago no corpo, nas costas, a marca de Cristo. Esse homem tinha tudo para desistir. Continue. 3 vezes foi açoitado com varas, fora 5 que ele tinha apanhado. Eu não queria um pastor desse para mim. Você queria? Você queria um pastor desse para você? Agora a gente sabe que foi o apóstolo Paulo, mas se ele tivesse esse currículo, nós queríamos. Onde esse homem chega, tem confusão, tem polícia, tem isso, tem aquilo. Não serve para nós. Esse homem não serve para nós. 3 vezes foi açoitado com vara. Pastor apanhou de vara. Já imaginou isso no jornal? Na cidade? Escandalizou o evangelho. Não é assim que a gente pensa? Uma vez fui apedrejado. Você sabe quando eles param de apedrejar? Quando os apedrejadores percebem que a pessoa não está mais movendo. Aí eles param de apedrejar. Você já viu você já teve ocasião de ver, oportunidade de ver uma pessoa apedrejada, os vergões que ficam no corpo, as manchas roxas que ficam no corpo? 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo entre a terra e as profundezas da terra. Em viagens, muitas vezes, em perigo de rio, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo da cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar. Não sei como é que não fizeram a música disso aqui ainda. Em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Será que isso é um exemplo de perseverança para nós, que já acha que nós já vimos tudo, porque o irmãozinho olhou errado, porque ele não cumprimentou direito, porque ele falou mal de você lá no Facebook, no WhatsApp, porque ele mentiu a seu respeito? Será que nós já vimos tudo? Será que é motivo para nós desistirmos? Então eu quero convidar você para ler esse texto quando você chegar em casa. E pensar: será que eu estou perseverando? Será que eu estou perseverando? E ele diz: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Até aí. Exemplo de perseverança. Irmão, filho de Deus, porque Deus só tem filhos. Não desista. Pode ser que você esteja ouvindo, alguém esteja sussurrando no seu ouvido: para com isso, para com esse negócio, desiste, isso não é para você. Deus nos chamou à perseverança. E você não tem desculpa, nem eu tenho desculpa nenhuma, porque o mesmo Espírito que Jesus deu ao apóstolo Paulo para perseverar, a mesma fé, é essa mesma fé que ele nos deu para perseverar. O Espírito é o mesmo, porque a Bíblia diz que Deus não dá o seu Espírito por medida. Se você estava pensando em desistir, essa palavra é para o seu coração. Se você estava achando que não vai conseguir, essa palavra é para o seu coração. Se você está achando que a igreja vai acabar, essa palavra é para o seu coração. A igreja vai continuar firme e forte, porque nós vamos continuar seguindo, batalhando, trabalhando, lutando, sofrendo, não importa. Nós somos de Cristo. Você pode receber essa palavra, irmão? Nós vamos continuar, porque eu falei só 2 tópicos aqui. Vamos continuar falando sobre perseverança.
Deus abençoe a vida de todos vocês. Dimensão especial à igreja do Vergani. Deus continue a abençoar. Logo nós vamos ter novidades que serão anunciadas, novidades boas, né? Na igreja do Vergani. Viu, irmãos? Logo nós vamos estar anunciando isso aí.